Bem-vindos ao Direito a Falar, um programa feito em parceria entre o Económico TV e a revista Advocados. Hoje vamos debater o novo Código do Processo Civil, que entrou em vigor em setembro. Como convidadas temos 3 docentes da Escola de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. A Rita Lince, Rita Cruz, que também é sócia da CCA Advogados, e Rita Gouveia, também sócio da Quatro Casas. Agradeço às três estarem aqui presentes, às três Ritas, curiosamente. Rita Lince, comece por si. O que é que já se pode dizer sobre um mês e meio, praticamente, do Código estar a ser aplicado? O que é que já se pode dizer sobre essa aplicação? Bem, um mês e meio, de facto, para aferir da eficácia prática do novo Código de Processo Civil é muito pouco tempo. Portanto, apesar do novo Código entrar em vigor, em geral, salvo algumas exceções, de forma imediata, para aferir do sucesso ou insucesso de muitos dos objetivos do novo Código de Processo Civil, estamos ainda numa fase muito precoce. Aquilo que eu me tenho apercebido é que por conversa com alguns operadores judiciários, é que de facto tem havido algumas dúvidas em aspectos concretos da aplicação do novo Código de Processo Civil. Portanto, eu atrever-me a dizer que nesta fase inicial haverá provavelmente algumas divergências na aplicação prática do novo Código. Portanto, vai demorar algum tempo até nos podermos aperceber em bloco, digamos assim, qual o impacto destas alterações na realidade jurídica. E seria sempre a situação normal, não é? Com a aplicação de um código deste tipo. Seria sempre, sim. A Rita Cruz partilha esta opinião que também sente. É um bocadinho, mas eu acho que este código teve a particularidade, como ele foi publicado no fim de junho, significa que, e entrando em vigor em setembro, que tivemos julho e agosto, em que as pessoas foram de férias, portanto não tiveram a oportunidade de absorver todas as alterações. O que é que acontece? Quando chega, dia 1 de setembro, estão a apreender o código ao mesmo tempo que eu tenho que aplicar nos tribunais. E por isso houve um bocadinho um pânico, muita formação, está a ocorrer muita formação, as pessoas, todos os operadores judiciais, falo de magistrados, falo de advogados, estão a correr formação, estão a aprender ao mesmo tempo que estão a aplicar. E isso, de facto, tem-se mostrado complicado. Depois, a grande dúvida no presente que eu sinto também é, de facto, a aplicação da lei no tempo. O que é que se aplica agora, o que é que não se aplica agora, em que os juízes estão a tentar resolver esses problemas, mas isso sim, acho que é típico da entrada em vigor de uma nova lei. O problema, neste caso, é precisamente o pouco tempo de absorção e, portanto, sente-se um bocadinho um método casuístico, quer dizer, o juiz tentou-se colar, e os advogados colar um bocadinho ao que existia, tentando avançar aos poucos na implementação do novo código, das novas filosofias, sobretudo a nova filosofia deste código. E o que é que implica essa nova filosofia? A nova filosofia, teoricamente, é uma grande aproximação entre todos os operadores judiciais. Estamos a falar de advogados, estamos a falar de juízes. Uma audiência prévia onde todos em conjunto vamos calendarizar as sessões, em todos em conjunto vamos conceber um processo mais rápido, um processo muito próximo da arbitragem. Houve muitas soluções que vieram da arbitragem que para o contencioso e que vai implicar advogados e juízes falarem, que é uma cultura que nós não tínhamos muito, não é? E de tentar todos, com esse conjunto, cumprir os princípios de acelerar um processo, de chegarmos todos, enfim, não sei se é uma filosofia, se vamos conseguir implementar isso ainda estamos para ver, como diz a Rita, ainda é uma fase muito embrionária. Rita Gouveia, vamos implementar isso que está acontecendo no dia-a-dia? Olha, eu julgo que é, obviamente, muito cedo para fazer um balanço desse tipo e, portanto, aquilo de que posso falar são de situações, como disse ali a Rita, em que ainda estamos todos um bocadinho em pânico e a apalpar o terreno. Agora, também lhe digo que já tenho alguma experiência de situações em que, precisamente, o Código Novo implicava uma alteração de comportamentos e magistrados e advogados tendem a continuar a utilizar o que vem de trás. Porque acho que o ser humano é naturalmente avesso à mudança e resiste a mudanças como aquela que a Rita referiu há pouco da audiência prévia, de que se calhar iremos falar mais à frente, exige uma mentalidade e um modo de atuação que é muito contrário a muitos anos de prática que temos tido. E por isso eu tenho alguma já experiência de algumas situações em que efetivamente o que se passou foi, bom, o Código Novo diz isto, mas nós vamos continuar a fazer como fazíamos.
Porque há ainda um bocadinho o receio do desconhecido, sem dúvida, e portanto eu diria que um pouco em resumo, e partilhando daquilo que disseram, estamos todos a apalpar terreno, no sentido de, quanto ao novo código, perceber exatamente o que querem dizer certas normas, como é que as vamos aplicar, e a apalpar terreno muito também de saber se o novo código se aplica ou não às ações que já estão pendentes. Há normas claras sobre isso, mas há outras que não são assim tão claras, e por isso há algumas dúvidas relativamente a essa aplicação e a forma como ela vai ocorrer. Rita Alice, o código deveria ter entrado em vigor em setembro, ou como algumas pessoas pediram, devia ter entrado mais tarde? Ou seria sempre inevitável este tipo de ajustamentos e este tipo de dúvidas? Parece-me que seria sempre inevitável, quando há uma alteração teoricamente profunda num código como o Código de Processo Civil. Julgo que qualquer tempo, que nunca poderia ser muito extenso, seria sempre sentido como reduzido relativamente à necessidade de uma adaptação prática. Agora, julgo que, de facto, desde final de junho, que foi quando a lei foi publicada, até 1 de setembro, de facto, foram praticamente 2 meses, é, de facto, extremamente reduzido. Aqui penso que, objetivamente, apesar do período de discussão pública dos projetos que começaram a surgir já no final de 2011 ter sido relativamente alargado, a verdade é que desde a publicação da lei até à entrada em vigor, que para todos os efeitos o que conta é esse período, uma vez que a partir dali é que já se sabe definitivamente quais vão ser as soluções, penso que só a partir daí é que muitos advogados provavelmente tomaram uma consciência maior de que isto efetivamente era para ir para a frente, e nesse contexto 2 meses é um período muito, muito reduzido. Portanto, era o que dizia a Rita, de facto estamos simultaneamente a tomar conhecimento dos novos regimes e a aplicá-los. E a aplicá-los na prática, não é? Rita Cruz, já vamos a alguns pormenores do código, mas em termos gerais, o que é que se pretendia com este código? Com a publicação deste novo? Quais eram os objetivos que o Poder pretendia com este documento? Era o Poder muito pressionado pelos objetivos da Troika, não é? Onde clamavam por um novo Código de Processo, é celeridade. Estava a nossa justiça... Essa é a frase-chave. Frase-chave, claramente. A nossa justiça, e já há muito tempo que se vinha falando nisso e tentando soluções pontuais, sobretudo na ação executiva, mas também na ação declarativa. Os processos demoram muito tempo. Porque é que demoram muito tempo? Foram feitos vários estudos lá fora também, e eu acho que é a tónica que atravessa qualquer destas alterações que depois podemos concretizar. Qualquer uma de nós pode dizer, está aqui, está aqui, está aqui, vai ver que a celeridade vai estar... Está escrita. Está descrita. Está. Depois também, muitas vezes, é falado num outro princípio que é chamado princípio da verdade material. Em processo civil, ao contrário do que acontece noutros processos, por exemplo, o juiz não vai à procura dos factos. Ele só conhece aqueles factos que as partes levam. Fala-se muito, será que o processo civil é uma justiça formal, ou seja, é só aquilo que as partes querem, ou deve o juiz ir para além disso e tentar descobrir efetivamente aquilo que aconteceu? E esse princípio também vai estar subjacente a muitas das medidas de alteração para avançar nisso, não é? O juiz dar mais poderes ao juiz, que é uma pedra de toque aqui nesta reforma, para eles irem mais além. Não se bastarem com aquilo que as partes levam ao tribunal. Rita Gouveia, neste caso, concorda com esta apreciação da Rita Cruz de que, de facto, a celeridade, ou seja, isso está a ser posto em prática também, ou ainda estamos numa fase de conhecimento, não é? Estamos numa fase de conhecimento, mas há claramente normas que foram adotadas no Código que têm como objetivo claríssimo a celeridade. Basta pensar no que diz respeito à possibilidade de adiamento das audiências, que é uma coisa que o cidadão comum tem muito presente, a ideia de que se vai a julgamento, estava marcado e veio-se para casa sem poder prestar depoimento, porque o julgamento não sei por que razão foi adiado. Portanto, procurou-se ir tentar resolver esse problema. E indiscutivelmente a questão da verdade material, o divórcio que muitas vezes se apontava entre essa verdade material e a verdade processual. Há uma frase que nós juristas conhecemos muito, que é: o que não está no processo não existe. Portanto, o juiz tinha como que umas palas que o impediam de ver o que estava fora do processo.
procura-se também contrariar essa ideia e permitir que o juiz, no fundo, vá à procura da verdade, por mais que as partes, eventualmente, conscientemente ou não, possam querer tapar-lhe os olhos para aquilo que efetivamente aconteceu, aquilo que são os pormenores do litígio e que permitirão ao juiz preferir uma melhor decisão. E o juiz terá meios para isso? Quer dizer, é preciso criá-los, não? É preciso criá-los e esse é também o grande problema desta reforma. É até que ponto é que vão ser dados meios aos magistrados para a poder efetivamente implementar. Eu dou-lhe um exemplo desta manhã. Eu telefonei para um tribunal para saber se já tinha sido preferido um determinado despacho e a funcionária do tribunal respondeu-me que sim. E eu perguntei, então, e quando é que eu vou ser notificada? Porque tenho uma urgência grande naquele despacho. E a funcionária respondeu-me, olha, doutora, eventualmente esta semana ou para a próxima. Quer dizer, a decisão está tomada num processo que é urgente. E eu sei que ela está tomada e não tenho acesso a ela. E porque a funcionária não tem meios para poder notificar-me. Portanto, são estas, para além do que está escrito no Código, a grande dúvida que nos acomete a todos é saber se efetivamente haverá depois os meios necessários para que possamos ir ao encontro do que está escrito. Para que o Código seja efetivamente... Exatamente. E está nas mãos de todos, não obviamente só dos tribunais, também nas mãos de nós, advogados, e todos os agentes do foro. A Rita Alice, indo agora a algumas questões específicas preliminares das providências cautelares. O que é que o novo Código de Processo Civil, 2 ou 3 exemplos de coisas que o Código de Processo Civil venha melhorar, mudar? Bem, em termos de providências cautelares, de facto houve uma grande alteração do nosso regime, que já era, digamos, que já era pedida há muito tempo. Portanto, eu acho que nesse aspecto, quer do ponto de vista formal, quer penso que na aplicação prática, acho que a alteração do novo Código vai ser muito eficaz. E traduz-se essencialmente em que as providências cautelares, como regra, e até a este novo Código de Processo Civil, eram sempre dependentes de uma segunda ação, a chamada ação principal, que era necessário ao beneficiário da providência cautelar propor para confirmar, entre aspas, aquela providência cautelar que o beneficiava. E isso implicava, naturalmente, uma duplicação de procedimentos que era em prejuízo da celeridade processual e que muitas vezes se traduzia numa mera duplicação de ações, porque os factos que eram trazidos nas 2 ações eram os mesmos, os meios de prova eram os mesmos e muitas vezes o juiz, logo no procedimento cautelar, ficava convencido da razão do requerente, decretava a providência cautelar e mesmo assim, ele tinha de intentar uma nova ação para confirmar aquilo que no procedimento cautelar urgente lhe tinha sido decretado através da providência cautelar. A novidade é que, a partir do novo Código de Processo Civil, cria-se uma figura chamada de inversão do contencioso. Isso quer dizer que permite que, no caso de o juiz ficar logo no procedimento cautelar convencido do direito do requerente, da providência cautelar, para além de decretar a providência cautelar, pode dispensar o requerente de intentar a ação principal e transferir esse ónus para a parte vencida no procedimento cautelar. Portanto, a partir de agora, nestas situações especiais, portanto, não é regra em todas as situações, mas em casos concretos pode acontecer que aquele que é o beneficiário da providência cautelar não tem de intentar nova ação e é o vencido do procedimento cautelar que terá de, se quiser impugnar a providência, intentar a ação principal. Se não o fizer, a providência cautelar torna-se definitiva. Portanto, pode impedir que se tenha de instaurar uma nova ação e que aquela decisão cautelar seja definitiva, regule definitivamente o litígio entre as partes. Muito bem. Na área dos meios de prova e sentença, Rita Cruz, o que é que... um ou dois exemplos de novidades, já voltaremos depois novamente a outros assuntos, mas... Tomando em conta aqueles princípios que falámos há pouco, o princípio da celeridade, dou 2 exemplos. Um dos expedientes que muitas vezes motivava a suspensão de uma audiência era a junção de documentos pelos advogados. Começava a audiência de julgamento, os advogados chegavam, tem que este documento. O outro advogado dizia, Sr. Juiz, preciso de tempo para analisar este documento, a audiência era suspensa e íamos todos para casa. Agora, o Código obriga a que, regra geral, sejam apresentados 20 dias antes da audiência.
Portanto, para não haver tal efeito de surpresa. Só muito excepcionalmente reduziram-se os casos em que se podem juntar documentos no decurso da audiência final. Por outro lado, foram, por exemplo, diminuídos o número de testemunhas. Antigamente podíamos levar no máximo 20 testemunhas, atualmente só 10 testemunhas. Embora o juiz possa, em função da complexidade do processo, possa autorizar mais. Mas a ideia é, vamos aqui diminuir, vamos para tentar que as sessões sejam menos longas, que às vezes as testemunhas também iam repetir os mesmos factos. Verdade material, também esse princípio que nós falámos, ou seja, a ideia de descoberta da verdade. É introduzido um meio de prova que já era muito comum, sobretudo no sistema inglês, por exemplo, que é a própria parte poder ir falar em tribunal. Isto em processo civil era desconhecido. A própria parte poderia ir falar, mas só valia em tudo o que lhe fosse desfavorável, chamada confissão. O juiz só tomava em conta quando a parte chegava e dizia algo que lhe era desfavorável. Porque, tradicionalmente, sempre se considerou que, e digo desde o século XII, entre a lista de classes de pessoas incompetentes para falar em tribunal, eram as mulheres, os escravos, os surdos, os mudos e as partes. Porquê? Porque havia sempre aquela associação entre a credibilidade do depoimento versus o interesse que se tem na ação. E por isso é assim, se a parte que tem interesse na ação vai e diz alguma coisa que é desfavorável, sim senhor, vale com prova, tem uma força probatória muito grande. Se a parte vai lá dizer coisas favoráveis, então não vale nada, está a mentir, com certeza. Esta ideia caiu um bocadinho e aproveitou-se esta alteração e disse assim, de facto, porque é que se chama a parte para ir ao tribunal? Porque ela sabe, as partes sabem o que é que aconteceu. Porque é que não havemos de aproveitar e ouvi-las? E há casos graves em que às vezes só as próprias partes é que assistiram, mas está num divórcio, às vezes só o marido e a mulher é que assistiram às coisas, vai ninguém. Inventava-se assim umas testemunhas, tentava-se arranjar para indiretamente chegar aos factos. Um divórcio, às vezes, nas sociedades, só os administradores é que se fazem o que é que se passou num conselho de administração, o que é que está a ver? E isto vem facilitar, vem-se permitir, então, que em qualquer momento as partes possam apresentar para falar. E o juiz, depois, apreciará livremente, acredita ou não acredita, isso, depois é chamado princípio da livre apreciação da prova. Isso é uma das inovações que vem com este código. É a chamada declaração de partes, porque ao contrário do que acontecia no processo de crime, as partes tinham que estar sempre, não podiam falar, tinham que falar através de outros meios de prova, testemunhas, documentos, nunca podiam elas próprias apresentar a sua própria versão perante o juiz, o que realmente causava muitos problemas na tal descoberta da verdade material, quando às vezes eram sempre só elas que sabiam dos factos. Portanto, agora, os factos que as partes tenham conhecimento. Qual é que é a parte aqui que vai causar mais impacto? É que no processo civil há um momento próprio para apresentar a prova. Todos os meios de prova, e não há o princípio da surpresa. Portanto, a outra parte sabe exatamente quais são os meios de prova que a outra vai apresentar, exceto as declarações de parte. Eu posso só no fim da audiência de julgamento é que dizer assim, a parte quer falar. E tem algum efeito de estratégia processual saber se a parte vai ou não falar, quando é que vai falar, se vai contrariar aquilo que as testemunhas disseram. Portanto, aqui vai ser um elemento probatório que pode ser decisivo em muitas estratégias processuais. O outro meio de prova novo, que tem um nome complicadíssimo, chamado verificações não judiciais qualificadas. Este nome quer dizer o quê? Altamente complicado tem a ver com isto. Imagine que tínhamos um problema de um arrendamento, sim? E o arrendatário saía de casa e o senhorio vai pedir uma indemnização por estado em que ele deixou a casa. Paredes partidas, portas, etc. Como é que fazia prova disso antigamente? Tinha duas opções. Ou vá lá, não sei quantas testemunhas, descrever como estava a casa, ou pedia o que se chama inspeção judicial, que é o tribunal, o próprio juiz, deslocar-se à casa para ver com os seus próprios olhos como é que ela estava. Ora, isso implica, em termos de custos, de tempo, como deve calcular, uma imensidão. E agora, permite-se o quê? Que o juiz diga, eu não vou, mas eu mando alguém ver por mim. Mais simples, menos custos, e de facto não são precisas 10 testemunhas para descrever o estado em que está a casa. Se calhar vai lá alguém da confiança do tribunal e que diz, sim senhor, de facto as paredes estão manchadas, as paredes estão partidas, etc, etc, etc. E mais facilmente se consegue demonstrar um facto do que acontecia até então. Vamos ver se vai ser utilizado ou não. Muito bem. Vamos agora para um pequeno intervalo. Voltamos já de seguida para a segunda parte do programa.